Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou do Extensão Natural. Hoje eu estou aqui com o Rafael e com a Bia. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre pesquisa, sobre educação e vou pedir agora para eles se apresentarem também. Boa noite, gente. Meu nome é Beatriz, mas eu respondo mais por Bia mesmo. Também sou do Extensão Natural, faço pesquisa aí na área de educação e a gente está aqui, como o Luiz Gustavo falou, para conversar com o Rafael, conhecer um pouquinho mais sobre ele e sobre a pesquisa dele. Vai lá, Rafa. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael, sou aluno de Biologia pela Universidade de São Paulo. Faço bacharelado e licenciatura e acabei no ano passado entrando dentro do laboratório de educação, na Faculdade de Educação, no grupo de estudos e pesquisa sobre ensino em biologia, né? Eu fiz um trabalho de iniciação científica, entendendo como se dá a construção do conhecimento científico em uma sequência de ensino investigativa para ensino fundamental, sexto ano. E como que foi essa pesquisa? Como é que foi essa sequência investigativa? Conta um pouquinho mais para a gente. Eu entrei dentro de um projeto do CNPq, né, que já tinha um pré-projeto sobre elementos da cultura científica nas práticas escolares, que nesse mesmo projeto parte o trabalho de doutorado da minha co-orientadora, a Heloísa Gerolim, né, e nós somos orientados pela Silvia Trivelato, uma referência na área de educação, ensino de biologia e ciências, e eu tentei, e a minha pesquisa, ela tem um título de Análise da Elaboração das Propostas Experimentais para o Ensino de Ciência, né? Eu tento compreender como se dá a construção do conhecimento científico, né, numa sequência que a doutoranda do LAB, ela criou, que era uma sequência sobre permeabilidade de diferentes tipos de solo, né? Então, nessa sequência, por ela ser uma sequência didática investigativa, de ensino investigativo, né, dentro do ensino por investigação, os alunos e alunas tinham que construir, entrar em contato com esse conhecimento, com esse material de pesquisa, e aí, a partir disso, construir experimentos para tentar, medindo esses diferentes tipos de permeabilidade, esses diferentes tipos de solo, né, experimento clássico, que muitas vezes a gente entrou em contato lá na sexta, na sétima série, né? Mas aí a gente, dentro dos pressupostos de alfabetização científica, a gente constrói alguns referenciais teóricos, a gente se utiliza de alguns referenciais teóricos para entender como se dá essa construção do conhecimento, né? Então, na minha pesquisa, né, a gente parte dos pressupostos da psicologia, que vão entender como que a construção coletiva do conhecimento ela vai se dar, né, e dentro desse cenário a gente consegue entender como que a ciência, entendendo a ciência como uma construção social, a gente pode entender como que ela se dá dentro do contexto escolar, né, e aí por isso que a gente fala de alfabetização científica, né, de ensino por investigação, que são propostas nas quais os alunos vão entrar em contato com o conhecimento e não vão ser, né, a gente não se utiliza de um processo no qual os alunos apenas entendem sobre os materiais e sobre a natureza da ciência, mas realmente participem dessa construção do conhecimento, né, passando por diferentes etapas, né, criando questionamentos, gerando hipóteses, explorando os dados, interpretando esses dados e concluindo e fazendo conclusões relevantes à sua pesquisa, né? Sempre utilizando da comunicação e da reflexão para essa construção do conhecimento. Então, dentro desse cenário, eu analisei como que se dão interações, como que as interações discursivas estão presentes ali naquela sequência didática, que foi uma sequência de 8 aulas, e aí como que os alunos, eles se utilizam de um referencial que a gente vai chamar de práticas epistêmicas, que elas partem dessa construção do conhecimento no cenário e aí, no cenário de educação de ciências, a gente vai falar das práticas epistêmicas para a construção do conhecimento científico, né? E essas práticas, elas vão ser
Tem alguns referenciais que a gente utiliza, como os trabalhos de Kelly e Licona, que vão partir de práticas de proposição, na quais os alunos eles identificam o problema e trazem e observam o questionamento ali para aquela questão, né? No qual também existem as práticas de comunicação, na qual os grupos eles justificam uma afirmação, indicam a maneira pela qual uma consideração se sustenta, e aí depois existem a prática de avaliação, na qual eles avaliam escolhas, alternativas, julgam a validade de um determinado procedimento, material, explicação, que faz parte desse protocolo experimental, e aí depois eles partem para uma construção coletiva, né, que vai legitimar esse conhecimento, né, eles decidem coletivamente quais os processos, instrumentos serão adotados para esse experimento, para essa construção, e aí vão lidar para e aí vão ser utilizados em toda a sequência didática, né? Então, na verdade, essas práticas elas estão presentes em toda a ASD, né, em toda a sequência didática investigativa. Mas, como o meu foco foi mais para análise da construção de um protocolo experimental, eu fui olhar como que se dão, quer dizer, eu tentei identificar como que se dá essa construção desse protocolo, porque numa sequência de 8 aulas, na verdade eram 8 fichas de comando que eles tinham, né? Então eles tinham mais ou menos 13 aulas, se não me engano, né? Existe todo um processo, então ali no começo, na primeira aula, eles vão, por exemplo, medir e observar esse tipo de solo com o auxílio de uma lupa, medir como o tamanho desses grãos, eles vão entrar em contato com esse grão e fazer uma escala de permeabilidade, não, né, de textura desses grãos, né, e de colocar numa escala. Eles vão, a partir dali, construir um protocolo experimental para medir a permeabilidade, então é como se a gente partisse ali, né, e aí numa segunda aula ele já tem essa discussão inicial, né, e alguns conceitos eles começam a ser formalizados, né, o que é essa porosidade, né, o que essa proposição ela está falando, né, o que a professora quer dizer com essa proposição do protocolo, né, então existe um caminho que é seguido pelas que a gente chama de fichas de comando, né, e aí, à medida que a sequência vai avançando, a gente tem lá na aula 4, mais ou menos, né, um registro das previsões e hipóteses dos grupos, né, para que na aula seguinte um experimento seja realizado. Então, é claro que a gente podia, né, dentro dali desse conhecimento que está sendo permeabilidade dos diferentes tipos de solo, a gente podia partir de uma construção de uma sequência de aulas que fossem puramente teóricas, né? Mas quando a gente coloca os alunos ali para construírem experimentos e discutirem como que eles vão medir, como que eles vão determinar um padrão para os instrumentos, como que eles vão determinar o protocolo experimental, a gente está levando eles a construírem esse conhecimento de uma forma horizontal, né? Que na verdade, quando a gente fala de ensino de ciências, né, a gente não está esperando que os alunos eles entrem em contato com os procedimentos que a gente tem na academia, que a gente tem na ciência, mas procedimentos que se assemelham, em alguns sentidos, aos procedimentos científicos, né? E aí é legal a gente falar como que a ciência, né, o ensino por ciências, ele tá sendo construído dentro da escola, né? A gente não está trazendo a ciência para dentro da escola, a gente está adaptando e dentro das nossas atividades, procedimentos e protocolos que são comuns às ciências que podem ser aplicados dentro da sala de aula. Então, por exemplo, quando os alunos eles vão olhar para a determinação por exemplo, da quantidade de água que eles vão utilizar, eles têm até uma discussão ali que é bem peculiar, engraçada, que é a determinação de uma quantidade de água, e essa quantidade de água ela tem que ser daquele mês que eles estão estudando, porque para eles, né,
quer dizer, a gente observa um pouco esse movimento de como para eles na ciência tudo tem que ter certinho, então até dentro das respostas que eles têm, em detrimento com as discussões, a gente tem ali, né, parece que eles são muito diretos nas respostas. Então, tinha até uma pergunta dentro ali das comandas, que era por que fazer um experimento era importante, né? E aí eles têm uma grande discussão, assim, dentro daquele momento, pô, porque a gente vai medir isso daqui e tal, não porque a gente quer tal. Aí quando eles vão colocar na resposta, porque a ciência tem os seus jeitos de funcionar, tipo uma coisa mais ou menos assim, né? Então, é até uma questão, assim, dentro da pesquisa com educação, né, a gente está fazendo um recorte ali, né? A gente analisa um pouco, o meu foco ele foi um pouco para essas interações discursivas, né? Eles comunicam entre si, desenvolvem uma linha de raciocínio científico, né? Para escrever esse relatório, como que eles comunicam verbalmente uma explicação científica, e aí como que eles avaliam a sua explicação, se eles consideram explicações alternativas, né? Se esse conhecimento é construído, né, uma vez que esse conhecimento é construído coletivamente, como que se dá esse processo de legitimação, né, construção desse consenso coletivo desse grupo. Então, tem até uma grande diferença. Quando a gente olha para essa discussão, ela está super rica, e essas práticas epistêmicas, elas estão aparecendo ali. E, às vezes, né, na transcrição, né, às vezes a gente perde um pouco né, de todo esse processo. Não que a gente não possa falar de práticas epistêmicas dentro de inscrições literárias, né, dessas respostas, por exemplo, das atividades. A gente pode falar disso, né? Existem trabalhos que vão para essa linha aí. Inclusive, acho que tem a Daniela Scarpa, ela orienta alguns alunos e alunas, né, que trabalham um pouco com essas análises, assim. Mas nesse sentido, né, também é um recorte, né, assim como o meu trabalho. Então, né, como questões principais, eu tinha alguns objetivos, né, esses objetivos ali eram identificar essas práticas epistêmicas dentro das fases do ciclo investigativo, né, de ensino para investigação, né, então como que essas práticas elas iam estar presentes num primeiro momento no qual os conceitos são apresentados, depois as hipóteses são geradas, o experimento é gerado, e aí eles chegam a conclusões, essas conclusões elas levam a novos questionamentos, né? Então, era identificar como que as práticas epistêmicas elas estavam ali presentes, né, dentro desse processo de ensino de investigação, e aí identificar a influência da ocorrência dessas práticas para a determinação dos protocolos experimentais que são comuns à prática científica, né? Então, como que essas práticas, será que tem alguma ocorrência que essas práticas elas aparecem quando eles entram em contato com a professora? Então, qual o papel da professora, por exemplo, para legitimar um tipo de conhecimento, um tipo de proposta experimental que eles fizeram ali, né? Então, eu identifiquei ali no final do trabalho que existe uma importância que eles observam na professora ali para legitimarem, para avaliar e legitimar o conhecimento, mas eles também discutem entre si. Então, tem momento que eles até entram em contato com uma proposta experimental que ela é trazida mais ou menos na terceira aula, né? E aí um dos grupos que eu analisei, o grupo que eu analisei, né, eles olham e querem fazer dois tipos de experimento. Um tipo de experimento que eles já tinham pensado, né, que era fazer um tipo de pote, que eles iam colocar os 3 diferentes tipos de solo, e aí medir um tipo de água, permeabilidade, depois outro, e aí depois o terceiro, né, que são 3 tipos de solo, areia, argila e terra, de jardim. E aí tem um experimento da professora, que é com funil, né, e aí, claro que isso não é imposto, né, eles têm que decidir ali o que eles querem fazer, e como que eles vão medir, como que eles vão trazer os padrões, né? Então, identifico uma importância da professora, mas eles também eles partem para conclusões que são se utilizam de práticas epistêmicas, né, de todas as práticas epistêmicas em diferentes momentos dessa sequência, né?
por exemplo, uma das práticas e aí eu criei rubricas para identificar essas práticas, né? Eles tentaram, uma dessas rubricas que eu coloquei, né, que eram, dentro das práticas de legitimação, uma dessas práticas que eu criei era construir um consenso do grupo sobre procedimentos e afirmações, né? Então, como que eu identifiquei? Eu crio rubricas, né? E aí, tipo, nessa rubrica, eram aqueles momentos que eles decidiam coletivamente quais eram os procedimentos e instrumentos que seriam adotados nesse experimento. Então, como que eles iriam, e aí como que eles decidem o que válido para fazer esse tipo de experimento. Como que a gente vai medir, se a gente vai utilizar, contar as três, como são três membros do grupo, e três tipos de diferentes de solo, cada um vai contar um, como que a gente vai contar, se a gente vai contar o momento que a primeira gota cai no becker, ou o momento, ou o tempo total de escorrimento, né? Então, todas essas decisões são decisões que eles tomam coletivamente, né? Se utilizam, claro, do conhecimento da professora, daqueles aí, a gente pode até discutir o quanto que eles identificam como uma autoridade epistêmica nesse sentido, né? Mas eles decidem coletivamente, né? E a ideia da sequência era essa que eles decidiram, que era entender como que está essa construção, né? Quer dizer, entender como que eles constroem o experimento, né? Então, e aí tem todos esses processos. Dentro de uma perspectiva ambiental, a gente já teve uma discussão ali que era entender como que a permeabilidade desses solos acontecia na natureza, né? Que a gente está ali dentro de um cenário laboratorial, né, utilizando um laboratório, mas houve uma discussão em um momento no qual a professora trouxe essas questões, né, uma vez que eles já tinham identificado os tamanhos de tipo de grãos, e a permeabilidade, ela variava nesses diferentes tipos de solo, como que isso acontecia na natureza? Qual era a influência disso para numa época de chuvas, né? Como que eu posso fazer relações com os tipos de solo que existem aqui na cidade, ou existem às vezes na natureza, né? Solos mais argilosos, que são mais permeáveis, solos que são... por que na areia a gente identifica aquele movimento que a água sempre escorre, né? Mais rapidamente, né? Então, as discussões, assim, a nível social, né? Vamos dizer assim, a nível que estão presentes no repertório e no convívio deles, elas vêm logo depois que eles começam a identificar essas diferentes características e padrões, né, dentro do experimento deles, né, que aí não foi tanto para minha análise, né, mas ela está ali dentro do contexto da sequência ensino investigativa, né. A Heloísa, que é a minha orientadora e construiu a atividade, ela utiliza um termo de sequência ensino investigativa, ela não se utiliza de sequência de ensino para investigação, mas dentro desse contexto elas estão dentro do mesmo cenário da alfabetização científica que utiliza ensino para investigação. Então, eu não sei, estou aqui também, acho que vocês têm algumas perguntas e a gente pode... Já falei bastante. Não, eu tô adorando aqui o que você está comentando. Só para ver se eu entendi, então, a ideia é que, mesmo, enfim, tendo um conteúdo, né, mais diretamente relacionado ao meio ambiente, aí, como a permeabilidade, você tem um ganho muito importante no procedimento todo do fazer ciência, né, de estabelecer uma hipótese, né, de avaliar um procedimento que é adequado para testar essa hipótese, né, e isso tudo muito relacionado com o próprio protagonismo dos alunos. É nesse sentido? Quer dizer, o Isso. professor é importante, né, ele tem um papel fundamental na condução das atividades, mas os alunos eles têm desenvolvido essa autonomia, é isso que a gente identifica ou vem identificando, talvez, só para ver se eu entendi. Sim, sim. Esse processo de autonomia, né? Alguns trabalhos que falam sobre o ensino e investigação, né? Eles vão falar o quanto que promover o engajamento com essas práticas epistêmicas está associado a um processo de promoção da autonomia, né? Olha que Então, legal. uma vez que eles têm que determinar os critérios, eles têm que determinar procedimentos que são comuns à ciência, né? Eles têm
além de eles entrarem em contato com fazer ciência, você tem, eles decidem coletivamente esse processo, existem alguns estudos que observam isso já, né? Como o trabalho de iniciação científica, né, que eu fiz, a minha ideia era mais ou menos observar, claro que eu não tinha não saí com essa ideia na cabeça, né, mas era identificar como que dentro do ciclo investigativo, né, do ciclo que aí existem os referenciais que eles vão olhar para uma construção da sequência didática, eles vão falar, esse é o momento no qual existe uma comanda para a construção da hipótese, que é o momento que eles vão fazer o experimento, né? Então, identificar como que se dá essa construção, né? Como que se dão essas práticas epistêmicas nesses momentos distintos, né? E aí, claro, acabei observando que essas práticas, elas estão presentes em todos os momentos, né? Nesses momentos, especificamente, da sequência, que lidavam com o experimento, né? Que era a construção de um protocolo experimental, né? Que era o título da minha análise. E mais uma vez eu trouxe, né? E aí, mais uma vez, fiz essa triangulação, vamos dizer assim, com esses referenciais que dizem quanto que para promoção e para geração de autonomia para os estudantes, né, é importante que quer dizer, essas práticas epistêmicas e dar oportunidade para que elas apareçam, é importante para que eles gerem autonomia sobre a construção desse conhecimento.